Galerinha, vamos fazer a nossa primeira questãozinha aí dessa aula de lei dos senos e lei dos cossenos. Atenção! Primeira questão, o camarada fala o seguinte: um navio navegando em linha reta passa sucessivamente pelos pontos A, B e C. Então, o navio parte aqui do ponto A, vai passar por B até chegar em C. Vamos lá. O comandante, quando o navio está em A, observa o farol em L e calcula o ângulo LAC como sendo 45 graus. Então, quando o cara está aqui no pontinho A, ele olha para o farol aqui no ponto L, ó, e o ângulo formado por LAC é um ângulo de 45 graus. Beleza? Na montagem do desenho, tenha atenção para você entender a montagem. Aí ele fala assim: após navegar 4 milhas, ó, o cara sai de A, né? Após navegar 4 milhas, atinge o ponto B. Então, de A para B, você já sabe que vale 4. Ó. Beleza? Vamos lá. Esse ângulo LBC deverá ser um ângulo de 75 graus. Quantas milhas separam o farol do ponto B? Pessoal, o farol é representado aqui pelo ponto L. Então ele quer a distância de L para B. Então ele quer esse X aqui, ó. Beleza? Show? Bom, agora fica fácil. Você percebe que como aqui tem 75 graus, esse ângulozinho aqui de azul, ó, é o que falta para 75 completar a meia volta, né? Quanto é que falta para 75 graus completar 180 graus? Falta 105, né? Então aqui é um ângulozinho de 105 graus. Ó. E aqui em cima, pessoal, como eu já tenho um ângulo de 105 e um ângulo de 45, então eu já tenho 150 graus. Quanto é que falta para dar a soma dos ângulos internos de um triângulo? Faltam 30 graus. Ó. Então esse ângulozinho vai ser 30. Beleza? Agora olha que massa. Vou pedir para você olhar para esse triângulozinho aqui que nós estamos pintando de vermelho. Esse triângulozinho que eu pintei, você percebe que você já tem mais ângulos do que lados, ó. Você já tem aqui um ângulo de 45, um ângulo de 30 e um ângulo de 105. Você só conhece um lado, que é um lado aqui que mede 4, ó. Então, normalmente, nas questões em que você tiver mais ângulos do que lados, você vai usar a lei dos senos. E nas questões em que você tiver mais lados do que ângulos, geralmente você usa a lei dos cossenos. Então essa é uma maneira de você tentar identificar melhor se vai usar uma ou a outra. Beleza? Como nessa questão eu tenho mais ângulos do que lados, então vou usar a lei dos senos. Por exemplo, eu quero descobrir quanto vale esse x. Ó. Esse x ele é um lado que está oposto ao ângulo de 45. Ó. Né? E eu já sei que eu tenho aqui um lado que é 4, e esse 4 está oposto ao ângulo de 30. Então, pela lei dos senos, eu posso escrever aqui que x está para seno de 45 graus. Olha aí, ó. Assim como o meu lado 4 está para o seno de 30 graus. Ó. Não é não? Beleza? Nesse momento é só fazer o velho cruz credo de guerra, né? Aí nós vamos ter seno de 30, que é 1/2, multiplicado por x, tendo que dar igual a 4, vezes seno de 45, que vocês já sabem que é raiz de 2 sobre 2. Ó. Olha que coisa maravilhosa. Nesse momento você já identifica que tem 2 aqui no denominador de um lado e tem 2 aqui no denominador do outro. Já pode cancelar. Quanto é 1 vezes x? 1 vezes x é x, ó. E 4 vai multiplicar o raiz de 2. Então o x está dando 4 raiz de 2. Esse é o valor do x, a questão está respondida. Porém, a gente entra num impasse aí, né? Quando a gente vai olhar as opções, a gente percebe que em todas as opções, o denominador, em todas as opções, nós temos frações, né? E nessas frações, os denominadores todos valem raiz de 2. A resposta que eu achei aqui foi o número 4 raiz de 2. Professor, 4 raiz de 2 não é uma fração.
Ah, mas pode ser escrito como 4 raiz de 2 sobre 1, né? Como é que eu posso transformar essa fração em uma em que apareça raiz de 2 no denominador? Ora, para aparecer raiz de 2 no denominador, é só multiplicar ela por raiz de 2 em cima e por raiz de 2 embaixo. Ó. Quando eu multiplico uma fração por um mesmo número em cima e embaixo, eu não altero o valor dessa fração. Haja visto que raiz de 2 sobre raiz de 2, né? Você sabe que é a mesma coisa de 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Por isso que quando eu multiplico por 1, não altera a fração, não é assim? Então é por isso que eu posso dizer que o nosso x aqui, ó, ele está dando igual a quê? Vamos lá. 4 raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai dar 4 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, ó. E embaixo, 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Moral da história, pessoal, o nosso x está dando o quê? 8 sobre raiz de 2, ó. E 8 sobre raiz de 2, se você olhar aí, é o que está em qual item? É o que está no item C de casa. Pode marcar. Primeira questãozinha, opçãozinha C. Beleza, gente? Show? Vamos junto, vamos para a próxima. Meus amigos, na nossa segunda questãozinha, o camarada fala assim, ó. A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio para uma caixa d'água, a 50 metros de distância. A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. E o ângulo formado pelas direções caixa d'água bomba e caixa d'água casa é de 60 graus. Se pretendemos bombear água do mesmo ponto de captação, ou seja, do rio, até a casa, quantos metros de encanamento serão necessários? Pessoal, a gente precisa ter calma nessa questão para fazer o desenho. Não é difícil. Veja, eu vou identificar que esse pontinho aqui é o rio. Ó. A questão está falando que a distância do rio para a caixa d'água é uma distância de 50 metros. Ó. E a questão também fala que a distância da caixa d'água para a casa é de 80 metros. E o ângulo formado pelas direções caixa d'água, casa, caixa d'água, bomba, a bomba está no rio, né? Vai ser uma distânciazinha de 50. Beleza? Então, preste atenção. O ângulo formado pela casa, caixa d'água, bomba, caixa d'água, vai ser um ângulozinho de 60 graus. 50 vai ser a distância da bomba, né? Lá no rio, para a caixa d'água. Então esse é o desenho que a gente já consegue fazer a partir do enunciado. Agora o que é que ele quer saber na questão? Ele quer saber a distância, quantos metros de encanamento a gente vai precisar para puxar a água lá do rio e levar diretamente para casa. Então, pessoal, a questão quer saber tão somente quanto vale a medida desse segmentozinho aqui de azul, ó, que é o que a gente está chamando de x. Perceba, nesse triângulo aí que você formou, você já conhece 2 dos seus lados e só conhece um ângulo. Lembra que a gente combinou? Geralmente, quando eu tenho mais lados do que ângulos, eu utilizo a lei dos cossenos. Quando eu tenho mais ângulos do que lados, geralmente eu utilizo a lei dos senos. Então aqui eu tenho mais lados do que ângulo, vou usar a lei dos cossenos. Professor, quando eu vou usar a lei dos cossenos, eu devo começar na fórmula pelo lado que eu quero descobrir? Não necessariamente. Você deve começar pelo lado que está oposto ao ângulo que você já conhece na questão. Ao ângulo que você vai usar. Por exemplo, o ângulo que está aparecendo aqui não é 60 graus? Então eu vou começar na formulazinha pelo lado que está oposto ao 60. Por isso, eu vou começar pelo x lá na fórmula. Beleza? Então isso aqui vai ficar como? Começa lá. Vai ficar x ao quadrado, que vai ser igual a quê? Vai ser igual a 50 ao quadrado, mais 60, ou melhor, 60 não, 80, né? 80 ao quadrado, tá certo? Menos 2 vezes 50, vezes 80,
vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado pelo qual eu comecei. Eu não comecei pelo x, então vou pegar o cosseno de 60. Tranquilo? Show de bola? Aí vamos lá. Vai ficar x ao quadrado é igual a 2.500 mais 80 ao quadrado, que você já sabe que é 6.400. Não é assim? Menos 2 vezes 50 vezes 80. 50 vezes 80, pessoal, 8 vezes 5 já me dá 40. Então eu ponho aqui 40 e repito 2 zeros. Ó. E o cosseno de 60 eu já sei que é 1/2. Ó. Aí eu posso cortar o 2 lá da frente com o 2 aqui de baixo. Vamos lá. Eu tenho 2.500 mais 6.400. Eu tenho 8.900. 8.900 menos 400, ou melhor, menos 4.000, perdão. 8.900 menos 4.000 vai me dar 4.900. Então eu já sei que o x ele vai ser igual a raiz quadrada de 4.900, que a gente já sabe que vai ser 70. Olha aí que beleza. É? Então, podemos afirmar que a distância, o total de metros de encanamento que a gente vai precisar para retirar a água aqui do rio e levar diretamente para casa, vai ser 70 metros, tá? E 70 metros, pessoal, é o que nós vamos ter aí na opçãozinha B de bola. Pode marcar aí, ó. Opção B, na nossa segunda questãozinha. E vamos para a próxima. Tamo junto. Galerinha, a terceira questão fala o seguinte, ó. Foi demarcada uma área em forma de um triângulo para a realização de um projeto social do governo federal, que visa construir casas populares. O terreno possui lados de medidas 3 km, 4 km e 6 km. O cosseno do ângulo oposto ao maior lado tem medida igual a... Pessoal, o maior lado é o 6, então o ângulo oposto ao maior lado aqui, ó, nós vamos chamar de x, tá certo? A questão quer que você diga exatamente quanto vale o cosseno desse ângulo x. Bom, então, se trata de uma questão em que nós temos mais lados do que ângulos, vamos entrar com a lei dos cossenos. Começando por qual lado? Ora, pelo lado que está oposto ao ângulo que eu quero descobrir, ó. Nós vamos começar pelo 6. Então vamos lá. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 6 ao quadrado, que deverá ser igual a 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 2 que multiplica 4 vezes 3, vezes o cosseno do ângulo x. Ora, seguindo aí o raciocínio, aqui nós vamos ter 36, que deverá ser igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9, menos 2 vezes 4, que é 8, e 8 vezes 3, que é 24. Ó. Então, 24 que multiplica o cosseno de x. Ora, 16 mais 9, a gente sabe que dá 25. Se eu passar o 25 para o outro lado, aqui vai ficar 36 menos 25, ó, né? 16 com 9, ó. Somei, dá 25. E já vou passando aqui para o outro lado. Ó. Então, 36 menos 25 já vai me dar 11. 11 dando igual a menos 24 vezes o cosseno de x. Ou seja, pessoal, quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, nós podemos dizer aqui que vai ficar 11 dividido por menos 24, o valor do cosseno do nosso ângulo x. Quando eu divido um número positivo por um número negativo, o resultado dá um número negativo. Ou seja, essa fração vai ficar negativa. Logo, qual é a resposta? O cosseno do nosso ângulo x deverá valer menos 11 sobre 24. Ó. Tá? Bote aí. Menos 11 sobre 24, portanto, vai ser a opçãozinha E. Pode marcar aí, ó. Opçãozinha E na nossa questãozinha de número 3. Beleza? Show? Vamos nós!